dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui é Fernando Castelo. Estamos começando mais um Anônimos S.A. E antes da gente começar o programa em si, né, que hoje a gente temos um convidado bastante ilustre, certo? Vou pedir que vocês, por favor, façam o nosso triplo C. Curte, comenta, compartilha. Não esquece de seguir o canal. Aqueles que estão assistindo o vídeo e não estão seguindo, vocês vão pro inferno. Isso é coisa do mal. Não sejam pessoas do mal. Acabei de quebrar nosso protocolo, né? Vocês não vão ganhar, como é? Aquele momento que você... presente de Papai Noel. vai chegar no carnaval, tá chegando, né? E assim por diante. Então, por favor, sigam o canal, sigam a gente no Instagram. Tá crescendo a comunidade, né? Devagar a gente tá crescendo. Nosso objetivo ainda é até o final do ano chegar aos nossos 1000, né? Estamos com essa meta. E vou pedir para minha amiga Kelly apresentar o nosso convidado. Kelly, apresente o nosso convidado. Só que antes, aí eu vou sair daqui para cá. Só que antes, eu queria só dizer para vocês, a gente está gerando os lançamentos, né? Toda quarta, a partir das 18 horas, e toda sexta-feira ou sábado? Sábado às 18 horas. E, eventualmente, quando nós temos um audiocast, que é vinculado à Rádio Câmara, a gente está passando ele na segunda-feira, ok? Mas eu gostaria que vocês ficassem antenados no nosso Instagram, que lá tem a divulgação de todos os episódios aos quais a gente já está planejando especialmente para vocês. E hoje, especialmente para vocês, eu trouxe um menino tão bonitinho, tão educado, tão fofucho, mas não é isso que me leva a justamente falar para vocês. Ele é um doutor na área da fisiologia, né? É jovem, super jovem, não é paraense, chegou há um pouco tempo, né? E, de repente, pelo seu perfil de liderança, pela veia da honestidade, da legalidade, conseguiu conquistar, após um concurso público, um status dentro de uma universidade federal que não é para muitas pessoas, né? Então, eu tenho a oportunidade. Eu vou tirar o título de doutor, tá? Mas coloque aí, né? Coloque aí, porque hoje eu estou falando com o anônimo João Coutinho, mais conhecido como Doutor Coutinho. Obrigada por estar aqui, Coutinho. Eu não gosto do Coutinho, né? Eu falei que eu não gosto do Coutinho. Eu gosto de usar o João. Obrigada por aqui, tá? Boa tarde, tá? Boa noite ou bom dia, né? De boa madrugada. Eu que agradeço o convite. A gente está sempre aberto, né? A trabalhar e também inserir a instituição hoje como representante da instituição na comunidade, né? Eu acho que isso é uma maneira também de divulgar, né, um pouco o meu trabalho, o nosso serviço. E nós temos uma instituição federal aqui já há 16 anos, né, no município de Parauapebas. A UFRA, então, tem uma representatividade aqui muito grande, porque boa parte dos funcionários que estão aqui hoje ocupando alguns cargos nas empresas privadas e também no município são formandos, são egressos nossos, né? Isso mesmo. E, bem, cá estou após uma agenda hoje cheia novamente, graças a Deus. E vou topar esse desafio de falar um pouco sobre a minha vida, não é isso, né? Isso mesmo. Então a gente vai começar. Gente, não é fofucho? Eu acho. Vamos fechar. Você é formado em quê? Eu sou enfermeiro formado na EMESCAN em 2011, uma faculdade tradicional lá no Espírito Santo, né? Sou natural de Vitória, nasci em 88, 3 de janeiro de 88. A minha família é bem capixaba mesmo, assim, a família do meu pai é natural de Vitória, ele mesmo. E a família da minha mãe é mineira, então é uma mistura boa, né? A família da minha mãe é bem do interior, assim, de uma cidade que tem acho que 5 ou 6 mil habitantes só, chamada Ouro Verde de Minas. E a família do meu pai, ele é toda tradicional mesmo, suburbana, capixaba. Eu entrei na graduação em 2007, né, um pouco perdido, assim.
com muita vontade de fazer biologia, né? Passei no vestibular de ciências biológicas e também ganhei lá na época uma possibilidade de fazer a enfermagem na EMESCAN, e aí tinha questões de greve, e aí eu fiz a matrícula ali na enfermagem, por acaso acabei ficando. E levei a ferro e fogo, assim, né? A graduação, no início a gente ia um pouco perdido, Sim. mas a graduação na área da saúde ela é muito interessante, porque o aluno vem do ensino médio, né, cheio de costumes, e ele entra ali na faculdade no primeiro período um pouco perdido, depois ele sente a água bater, né, na bunda, vamos assim dizer, aí não toma jeito, né? Sim. Então, a partir do momento que a gente parte para os hospitais, a gente sabe que tem que ter muita responsabilidade, conhecimento, né, no que a gente vai fazer, e um pouco de amor. Né? E aí eu consegui meu título de graduação, depois de muita luta, no final de 2011. Me diz aí, me diz sinceramente, porque assim, por que eu fiz a pergunta? Eu queria saber, primeiro, se você não era médico. Porque, particularmente, a gente vamos bater no pessoal. É livre, vamos, é vamos, livre. Vamos. Aqui a gente tem 3 doutores. Eu fiz doutorado em geofísica, minha amiga é doutora em quê mesmo? Psicanálise. Psicanálise, e você é doutor. Uma coisa. Bacana. E eu acho uma coisa deplorável a gente ainda tem o pessoal que terminou a graduação e quer usar o título. Ó, eu dei uma formação pro pessoal. Acho que era, Eu não lembra neura com isso. Eu neuro. Eu entrei na sala, médicos recém-formados, todos iam fazer especialização. Eu fui dar metodologia científica. E aí, porque primeiramente eu fui dar aula para eles, aí eu fiz questão, cara, só de sacanagem dizer, eu sou o único doutor aqui na sala. Vocês são graduados em medicina, nem especialistas vocês são. Credo. E aí, como é que foi a recepção da frase? Assim. Ele é hostilizador. Eu gosto. Fernando, ele é porque ele, assim, ele tem vamos dizer, ele é o puro nerd, encrenqueiro. Não é aquele nerd bobo. Ele é que gosta de fazer treta. Eu gosto de treta. Ele adora fazer treta, né? Mas aí, qual é a sensação de ser o doutor, enfermeiro, e a gente tem os médicos que usam o mesmo título só terminando a graduação? Então, acho que isso é uma condição histórica aqui, né, no país. E assim, eu tenho muitos amigos, né, médicos, enfim, conheço muita gente da área da saúde. Isso é uma questão meio polêmica, assim. Eu vejo assim, a gente tem uma carga, eu vejo pela carga horária, né? O curso de medicina é um curso muito puxado, a carga horária é muito extensa, quando ele é feito, por exemplo, numa instituição realmente que tenha renome, uma federal, uma EMESCAN, por exemplo, lá no Espírito Santo. Vou dar um exemplo, a minha instituição, ela é uma instituição vinculada à Santa Casa de Misericórdia de Vitória, que ela foi inaugurada em 1600 e bolinha, por aí. Então lá a gente tem um hospital escola, né? E os acadêmicos, bem, eles vivem do hospital dentro da faculdade. Então, eu acho que por causa do nosso materialismo histórico no Brasil, a questão também dos advogados, eu acho que isso ficou inserido na sociedade de modo geral. O título de doutor é um título à parte, né, que a gente luta para conquistar. E hoje, por uma questão de legalidade, de legislação, nós temos alguns profissionais que podem sair com o título de doutor, mesmo não sendo doutores. Inclusive a enfermagem. Né? Então, acho que isso vai muito do capricho individual. Tem colegas que não gostam que chamam eles de doutores ou preferem ser chamados pelo nome. Tem outros colegas que já ligam e se importam muito. Então, acho que isso vem muito da tradição, a condição histórica também do país. E, assim, isso é uma questão polêmica que eu não entro. Eu também. Mas, não me importo muito, não. Eu estou tão acostumada. Eu não me apego muito assim, né, ao título. Eu vejo assim, se a gente está numa cerimônia, as pessoas estão se tratando a outra referenciando pelos títulos, não, tudo bem, me chame pelo meu título, mas no dia a dia, no comum, eu prefiro que me chame
ou de João, ou de Coutinho. Mas eu acho que é um equívoco a gente fazer essas aberturas, porque a gente mantém um nível realmente de conhecimento da população muito baixo. Porque uma coisa assim, bem, você é um doutor, você saber disso. Outra coisa, o que a massa sabe? Né? Será se a massa sabe a diferença? Então, não. Então, a gente ainda mantém aquela, não sei, uma política de pão e circo, talvez, ou um cabresto, né, em relação à população, em relação às condutas também terapêuticas, né? Que aí a gente entra numa questão de briga de classe, que a gente tem ainda o predomínio da classe médica no país. Então, isso exala para todos os lados, inclusive na questão trabalhista, né? Então, eles puxam muito pro lado deles, lógico, né? Eles têm poderio econômico por trás, já de histórico de anos aqui. E a gente tem, por exemplo, R$10.000 a faculdade de medicina. Até é difícil para um médico formar um filho médico na faculdade particular, devido ao valor exagerado, né? Mas eu acredito que a gente precisa, na verdade, levar um nível de conscientização da população. Às vezes, João, geral, né? Eu acho, não só até, nesse assunto. Eu acho até uma forma de peneirar quem possa carregar hoje o título de doutor que não é filho de pobre. Assim, as faculdades particulares que colocam uma precificação exorbitante, eu acredito que por trás disso tem justamente esse julgo de filtrar quem é que vai ser a seletiva dos médicos que vão ser futuro graduando da instituição deles, eu acho. Bem, um MEC, por exemplo, ele faz um repasse para as entidades de ensino, as instituições de ensino, de acordo com a graduação. Então, por exemplo, quanto que custa um aluno de graduação de pedagogia para uma instituição? Que ele precisa de uma sala de aula e ali uma biblioteca, né? Quanto que custa um aluno de TI, um aluno de veterinária? Então, há vamos dizer assim, há uma correção que é feita em relação a esses custos e é repassado para as instituições. E é interessante que o custo de medicina é muito caro, né? O custo de veterinária também é muito caro. Mas a gente tem, por exemplo, uma sala que cada aluno paga 10 mil, uma sala com 30 alunos, né? Quanto que isso vai me dar no final do mês? Quanto que é repassado aos professores, mesmo doutores? Então, se eu coloco hoje a questão salarial do professor e o professor na instituição particular, é uma conta meio que não fecha. Então, eu estou privilegiando realmente o elitismo, né? O enriquecimento, né? desses empresários, e eu estou deixando de oportunizar, às vezes, uma pessoa que teria uma habilidade na profissão para estudar, né? Então, a gente mantém ali, realmente, uma classe que consegue pagar para estar ali, tirando os que fazem um milagre para entrar na universidade. Esses dias, infelizmente, não pôde estar, mas a gente estava no Anônimos aqui e convidou o José Nilson, que é um cientista político muito interessante, uma pessoa de construção cultural e social muito bom. Então, ele veio bater na tecla, e aí eu quero vocês dois, né, ficarem plugados aqui, que ele disse que realmente a formação universitária não é para qualquer um. Aí eu fiquei um pouquinho meio... coloquei o pé para trás, porque eu queria ver o que concatenação de pensamento ele dava a essa afirmação. E realmente, quando ele deu a afirmativa, ele falou assim, quando a gente banaliza o ensino superior do modo que está banalizado, ponto. Agora todo mundo tem diploma e cadê o nível de cientificidade que a gente está tendo? A gente deveria ser um campus, um país produtor de conhecimento científico. A gente está tendo só male teorizações dentro de sala de aula. E realmente ele fez eu refletir sobre essa colocação dele. E vocês? Posso só... Virou uma coisa coletiva agora? Não, mas ó, deixa... Tu falou... Para passar a bola para o nosso amiguinho aí. Olha só, eu fiz um curso, eu sempre falo por isso,
não existe universidade particular por um motivo bem simples. Lá em 2003, quando eu entrei, eu fiz geologia. Culpa do Lula. Eu sempre falo isso. O Lula tinha acabado de ser eleito, eu fui eleito em 2002. E aí eu tava fazendo Cefet, fazia a agrimensura. A minha prima te deu aula, Consuelo? Consuelo, não. Não, Consuelo não chegou a dar aula. Aí eu fazia agrimensura. Então eu vinha de Cefet. Agrimensor, para quem não sabe, é o profissional que mexe com topografia. Então eu fiz meu ensino médio mais técnico, foi agrimensor. Eu queria fazer engenharia ou medicina. Olha, ou para engenharia civil, ou para medicina. É 880, né? Extremo. Queria construir alguma coisa. Lá, assim. E eu estava estudando. A gente vinha estudando muito mesmo. Muito. E aí o que aconteceu? Aí em 2002, quando o nosso Lula chega na TV e diz assim: o futuro é a geologia. Já falando do petróleo, porque nós temos demanda para 10 mil. A gente precisa de 10 mil geólogos. E o salário médio do geólogo na Petrobras é 10 mil reais. O salário era 300 reais na época. Até hoje. O cara me fala, 10 mil. Em 2010. 7 vezes, entre 8 vezes o salário mínimo. Caraca, muito dinheiro. Foda-se medicina, eu vou fazer geologia. E eu fui fazer geologia. Eu passei em 7º, eu passava em 2º em medicina. O 1º, 2º, 3º, 4º, 5º colocado da UFPA no ano lá de 2003, se você buscar historicamente, foi da minha turma. Eu podia ter passado em medicina. Eu falo, que merda, fui fazer geologia. Mas você se encontrou na profissão? Eu adoro a minha profissão. Isso que importa. A vida da área da saúde não é tão fácil, não. A esposa dele é enfermeira. É enfermeira, né? Aí ela que brinca que ela casou comigo, pensando que a gente ia ficar rico. A gente... É o que deu conta. Enganou ela. Ô, Carmen, ó, exclamação aqui. E aí o que aconteceu? Carne aqui. Eu falo, geologia é um curso que é muito complicado porque a gente sabe o que a gente faz. E que é um dos cursos mais caros do Brasil. Na época, o curso custava 27 mil reais por aluno. Por causa dos laboratórios das viagens. A gente viaja em cada matéria a gente faz uma semana de campo. A gente passa uma semana em campo para cada matéria que tu faz no curso. Vocês terem noção, não tem condição de você trabalhar, porque não tem emprego nenhum que vai deixar você passar, digamos, quase um mês fora, deslocado, por causa dos campos do curso. E a gente via que o custo da medicina na época já era uns 9 a 10 mil reais. Que já era muito absurdo. Em 2003 provavelmente era em torno dos 4 mil, 5 mil, que já era absurdo, assim, né? Aí a gente teve até 2007, segurando esse preço, aí pulou para 6, a partir de 2008, 2009, aí nivelou em torno de 8 a 10 mil, né? Um curso particular hoje. Não, eu tô falando de custo aluno. Entendi. Eu fiz o FPA, o custo aluno, que a gente tinha acesso, o custo aluno, que era quanto custa para manter um aluno. Entendi. Porque no caso do FPA, o pessoal pensa muito que mas é só sala de aula, professor. Não, esquece que tem laboratório, esquece que tem... laboratório de química. Ensino, pesquisa e extensão, né? Tem uma porrada de outras coisas que entra no custo aluno. Sim. Que entra no custo aluno. Sim. E aí a minha preocupação e é uma coisa que eu defendo hoje. Eu estou numa instituição que não é superior, é para nível mais básico, e eu defendo isso. Superior não é para todo mundo. É andragogia lá. Não é que eu não acho que a pessoa não deva fazer superior. Eu acredito que a gente tem muita vaga para formação profissional. A gente tem muita vaga no mercado para técnico. E o pessoal está mirando aqui em cima, esquecendo que quando você termina um superior, é assim. Tem que ter demanda. Tem que ter demanda. E a demanda é assim, sem formação profissional, que é aquele pedreiro, para 10 técnicos, para 1 engenheiro. Essa é a relação normal do mercado. A proporcionalidade. A proporcionalidade é 10 para 100 para 10 para 1. Sim. Então, se todo mundo for aqui em cima, vai virar todo mundo. É o que está acontecendo, pessoal. Muita gente no mercado não tem. Não é que não seja ruim, mas quando você se prospecta, né, passa de anos na sala de aula. Sim. Bem, aí vou dar continuidade. Eu sempre fui desbravador, né, a vida inteira, acompanhando minha mãe na igreja. E eu gostava muito dos acampamentos, né, daquela vivência em grupo, né?
E eu sempre, muitos anos, acho que foi uns 7 anos desbravador, desses 7 anos, acho que foi uns 5 anos capitão de grupo, né? Então, A Cajó olhou apaixonado por ti. Já fez aquele olhar apaixonado. Isso me fez aprender desde novo algumas técnicas e algumas condutas de liderança, né? Então, eu aprendi isso muito jovem, de servir, de não ficar pedindo, mas de ir lá fazer, de ter educação a todo momento, e a qualquer ato que eu for fazer eu tenho que apresentar ou sinalizar que vai ser feito. Então isso foi me conduzindo assim durante a juventude. Dei muito trabalho para minha mãe. A gente era um grupo de adolescentes lá no Espírito Santo bem levado. Engraçado, foi muito parece. bom. Foi uma época boa. Mas a gente tinha uma doutrina assim muito forte de manter o estudo, de querer um futuro, de cuidar da gente mesmo. Então, eu sempre fui ligado ao esporte também. Então, minha mãe achou que eu fosse fazer educação física, que eu fosse tentar a carreira como atleta. Eu joguei futebol em a Copa Gazetinha, escolinha de futebol, futsal. Joguei federado também no handball lá no Espírito Santo, num clube de handball. Até atletismo eu fiz quando eu era bem novinho. Depois eu entrei no jiu-jitsu com 12, 13 anos, eu treino jiu-jitsu até hoje, né? Dei aula também, sou instrutor de jiu-jitsu, não oficial, né? Mas de vez em quando eu vou quebrar o galho para os meus professores. Já avisou isso para os alunos? Alguns sabem, eu não falo muito do meu privado, não. Mas eu acompanho a rede social deste moço, vejo lá, eu acredito que também é envolto de um processo social, né, que tu faz. Eu comecei a treinar jiu-jitsu em 1998, né? Era um esporte totalmente elitista, não tinha, né? Eu era do Espírito Santo, então o esporte veio do Rio de Janeiro pra gente. Tinha toda aquela questão de briga, de pit boy, todas essas coisas. Eu tinha 12 anos, né? E o esporte, ele é transformador. E dentro da concepção, acho que eu fui criado pela minha mãe, pelo meu pai, assim, né? Na igreja, enfim, também. Essa ideia de, bem, eu estou aqui com um propósito. Qual é o meu propósito? Né? E como que eu devo seguir essa caminhada? Né? Então, o esporte foi muito bom para mim, que eu sei como é uma ferramenta de transformação social e transformação até ideológica. Porque o atleta, ele dificilmente ele vai estar fazendo coisas que são prejudiciais a ele. Lógico que a gente tem as exceções, mas exige disciplina, conduta, respeito ao próximo, etc. E isso, com a caminhada acadêmica, ela veio juntar, né? Então, eu não sei se foi um plano de Deus na vida, mas eu acabei caindo na enfermagem, que é uma profissão que você cuida do próximo, né? Sim. O enfermeiro o dogma central da profissão é o ato de cuidar. Eu acho que isso juntou assim tudo que eu passei na minha vida que eu posso fazer como um profissional, né? Então entrei ali um pouco perdido, depois eu peguei os rumos, né, da graduação, e eu tinha um sonho muito grande de ser um cientista, trabalhar na parte de biologia, e eu estudei bastante para mim entrar no programa de mestrado em Ciências Fisiológicas da UFES. Foi uma luta muito grande, que é um dos programas mais difíceis que tem no país. O UFES é a Federal do Espírito Santo. Nós temos um programa lá bem robusto. A gente, por exemplo, a gente sacrifica em torno de 1 tonelada de ratos por mês. Nossa. Entendeu? O nível de produção de ciência lá. Então não é um programa qualquer. A gente está acostumado a lidar com dinheiro público, a pegar verbas, a submeter projetos, submeter convênios e etc., porque os laboratórios são extremamente caros, os insumos são caros. Sim. E aí eu vim trabalhando no mestrado. Eu estudei em cima de moto para entrar no mestrado, porque eu formei, eu dava aula no colégio adventista, eu dava aula voluntário num pré-vestibular da Igreja Batista lá, e trabalhava com um amigo meu em negócios próprios nossos lá. Mas não enfermagem. Nada da enfermagem, né? Eu passei na enfermagem em 2 estágios assim, extracurriculares. Então eu trabalhei 2 anos num hospital psiquiátrico, Adalto Botelho, foi muito bom assim. E depois eu passei 1 ano na urgência e emergência, foi onde que eu enxerguei a área que eu mais gosto, né?
trabalhar com paciente grave e crítico e etc. Então, eu tinha ali minha visão de enfermeiro, minha visão de querer ser um cientista, né? Então, para mim entrar no mestrado, eu deveria sacrificar a minha atuação como enfermeiro, porque lá era dedicação exclusiva. Então, quando eu formei, eu fiquei todo direcionado para o mestrado, eu não poderia ir para o hospital. Então, eu poderia dar aula. Então, não poderia também dar tantas aulas. E aí eu fazia um pouco de tudo, né? Para me manter lá estudando até passar na prova. Eu passei em segundo lugar na prova, em 2014, e eu já entrei no mestrado com a missão de dar aula para o curso de medicina. Eu entrei no laboratório, já tinha as práticas de laboratório, o meu professor ele viajou para fazer um pós-doc nos Estados Unidos, na Johns Hopkins, e a cadeira ficou vaga ali da biologia celular. E eu enfrentei tanta coisa na minha vida que eu nem vou ficar entrando em mérito, mas eu vejo assim, bem, surgiu uma cadeira na vaga de biologia molecular. Quem está apto a dar aula? Eu levantei minha mão. Aí, tô dentro, né? E aí houve lá uma reunião, né, do colegiado lá do departamento, né, de morfologia. Eles me aceitaram como professor e eu já entrei então como professor já universitário, voluntário no departamento de morfologia da UFES em 2014. Então eu já entrei para pegar o mestrado e dando aula. Eu assumi completamente a disciplina. E foi minha primeira convivência assim, com as turmas de medicina. Eu dei aula para 6 turmas. Inclusive, minhas turmas já formaram lá, estou formando. A gente está ficando velho. Né? Então, assim, passou uma galera muito boa na minha mão. Ao mesmo tempo, eu dava aula para terapia ocupacional, de farmácia, etc. Sempre de biologia celular, biologia molecular. Eu defendi em 2016 e foi um ano muito difícil. Foi um ano que eu perdi meu pai, né? No dia 21 de agosto de 2016, e foi um ano que, bem, foi uma reviravolta muito grande na minha vida, porque a maneira como que eles organizam as instituições federais ou as normativas para a pessoa fazer um mestrado, um doutorado que preste realmente, eles acabam prendendo a pessoa e até elitizando. Porque uma pessoa que não tem condição, ela não consegue fazer um programa de mestrado e doutorado que eu fiz. Porque, na verdade, eu consegui fazer porque eu me sacrifiquei para aquilo. Eu abri mão de trabalhar, de ganhar dinheiro, de ir para o mercado, para ganhar uma bolsa ali só para sobreviver, né? Para me manter estudando. E, enfim, eu consegui entrar, então, no doutorado no final de 2016. Eu trabalhei 2 anos e pouco na parte de toxicologia, né? Avaliando alguns poluidores ambientais, principalmente uma tinta que é utilizada em barcos e navios. E lá a gente tem uma região costeira, a gente tem um porto em Vitória, tem um porto do Tubarão lá também, e que gera muitos resíduos. E depois da toxicologia, eu trabalhei um pouco na fisiologia do exercício, então tenho trabalhos publicados na área de fisiologia do exercício, levei trabalhos em congressos. E aí eu entrei na parte de oncologia clínica experimental. Então, meu doutorado foi no laboratório de oncologia clínica experimental da professora doutora Sônia Alves Gouveia, que inclusive era diretora lá do Departamento de Ciências Fisiológicas, hoje ela não está mais na direção. Agradeço muito a ela, que foi uma pessoa maravilhosa que passou na minha vida, ela é super mãe, né? E eu fiz um estudo muito importante para o Espírito Santo. A gente tem a região de Guarapari, que é uma região extremamente turística, onde circulam em torno de 3 milhões de pessoas a cada verão. E lá, as rochas, as areias, são formadas de tório. Na verdade, de areias monazíticas. Então, nós temos um município inteiro sobre uma região de produção de radiação natural, que se equipara a Kerala na Índia. Em Kerala, na Índia. Inclusive, na Segunda Guerra, nossos colegas americanos vieram, levaram muita areia nossa lá, muita pedra de tório lá. Tem nos livros de história uma coisa que não é falada abertamente, mas tem os registros sobre isso. Né? E aí a gente fez uma pesquisa pioneira, porque lá durante muitos anos vendeu a ideia de a cidade de saúde. Olha, aqui tem areia monazítica, se você tem reumatismo, tem câncer, vem aqui, se enterra na areia
que a areia vai te ajudar a combater esse reumatismo ou prevenir o câncer. Então, havia um turismo, há um turismo também, além do turismo normal, que é para curtir praia, o turismo terapêutico. E aí ficou criado esse slogan de cidade de saúde. Então, eu, em parceria com o Departamento de Física da UFES e o Departamento de Física da USP, né, inclusive é CAPS 7, conceito CAPS 7, são pesados. Mas não dá para concorrer com eles, né? Tem muito dinheiro ali, né? Nós também somos um conceito 5 lá, né? O conceito CAPS 5 é um dos programas mais difíceis também, inclusive, de conseguir defender. E aí a gente fez essa pesquisa, a gente pegou as areias, criamos um simulador natural, inclusive foi a primeira vez que foi feito esse tipo de experimento no mundo inteiro. A gente jogou uma dose bem subaguda, assim, em microsievert, né, de radiação. Normalmente as pesquisas de radiação levam o animal para um aparelho, né, esses aparelhos de radiação. Vai lá, dá uma O Geiger é o que detecta, né, o nível de radiação. Aparelhos de tratamento oncológico normalmente são utilizados. Aí você dá uma descarga de radiação no animal e depois você avalia. Só que é uma descarga volumosa. Eu trabalhei, vamos dizer assim, eu vou comparar com a grama, para o pessoal entender. Eu vou ali fazer um tratamento oncológico, eu dou uma carga de 1 quilo, né, vamos dizer assim, né, sobre o paciente numa determinada área. Eu trabalhei com miligramas, comparando ao peso, né? Então, para a gente estudar a hormesis radioativa, que é algo que é um debate, porque isso regula as agências de trabalho que lidam com a radiação e uma série de coisas a nível mundo, né? Enfim, foi muito interessante, a gente conseguiu publicar numa boa revista, né, o meu trabalho. Eu botei as ratas durante 3 meses, sendo irradiadas lá diretamente pelas areias, mimetizando um morador da região. Aí depois eu sacrifiquei os animais, fiz uma série de análises bioquímicas, fiz histormorfometria de ovário, útero, rim, fígado, né? E analisar também hipotálamo, hipófise, mais sensível, preferi não mexer. E no finalzinho do meu doutorado vem a pandemia do Covid, né? E foi quando parou tudo. Foi aquela loucura, né? Uma desinformação muito grande. Bem, eu trabalhei 7 anos num laboratório de biologia molecular. E eu não sou, vamos dizer assim, eu não trabalho com mídia social, né? Mal tenho minha rede social, eu nem tenho mais. Não sou influencer, né? Como hoje está uma profissão estabelecida, enfim. Mas aí a gente ficou ali naquela guerra de informações e entra a política também no meio, fizeram toda aquela manobra política. E aí meu colega de formação lá do Espírito Santo, inclusive ele trabalha aqui ainda, ele me fez um convite, porque eu já estava parado em casa, né? Eu saí de férias do laboratório em dezembro, aí eu entro em Vitória, eu tinha um rito de férias. As primeiras semanas de dezembro ali, ou a última semana, eu fico ali, pego as praias ali, depois eu vou visitar os parentes, eu faço uma viagem própria. E aí eu passei pelo mês de janeiro todo de férias, aí veio fevereiro, aí a gente teve que fechar os laboratórios, eu fiquei dando aula online, que eu dava aula numa instituição particular lá no interior. Bem, eu fiquei preso dentro de casa. E lá em Vitória, né, as cidades do Sudeste realmente fizeram uma quarentena, né? Só os supermercados estavam funcionando, algumas farmácias, tinha fila para entrar no supermercado, todo um controle. E quando eu cheguei aqui no Paraupebas, eu fiquei até espantado, né? Aqui eu estava em outro mundo. Era em outro planeta aqui, na verdade, porque eu até não posso falar muito que eu fui em restaurantes, fui em barzinhos, contribuí com o que não poderia fazer, né? Então não vou ser hipócrita também nisso. Hoje a gente já sabe que as medidas que foram tomadas, elas foram exageradas, né? Teve muita medida exagerada. O assunto Covid eu sempre uso como um grande exemplo de um grande fracasso e de uma grande medida de manipulação política, né? Então, por exemplo, a gente estava conversando antes aqui, eu tenho no Brasil 40% da população é analfabeto funcional.
Como que eu vou ter democracia se o indivíduo não sabe mal interpretar um texto? Então, será que a nossa democracia é verdadeira mesmo? Eu jogo uma informação aleatória e a pessoa absorve aquilo e ainda leva para o lado político. Eu vejo assim, eu como profissional da saúde e outros profissionais, independente do que acha de lado A ou B da política, nós fomos atrapalhados. As nossas condutas, ou os profissionais que estavam na linha de frente, que poderiam estar ali manipulando o paciente, testando novas opções terapêuticas, ficaram com medo de fazer, porque teve uma guerra dos jornalistas em relação a, se não for 100% eficaz, não tem eficácia. Mas a gente tem vários princípios na biologia que não seguem a matemática e a física, por exemplo, né? Nós temos leis que são plausíveis do composto da matéria biológica que não reagem, como, por exemplo, você vai enxergar ali o quanto que a luz corre, ou quanto que esse material se dilata, dependendo da temperatura, o quanto que se retrai, né? Então, a partir desse momento virou um caos. E nós tivemos o quê? Os profissionais mais antigos de urgência e emergência, de UTI, principalmente da classe médica, se retiraram dos hospitais. Então veio uma levada de profissionais novos, né? Profissionais que tiveram sua formação antecipada para trabalhar com pacientes extremamente delicados e graves, pacientes que eu pegava o paciente não era diabético, daqui a pouco a glicemia dele estava high, HI, né? O paciente não tinha nada, daqui a pouco ele estava ali gerando uma arritmia cardíaca, né? Fazendo uma parada cardiorrespiratória. Então, uma série de coisas que a conduta não deveria ser levada por qualquer profissional. E aí a gente teve esses apelos. Bem, se a gente não tivesse a médica lá que quis investigar, explorar os corpos, né, dos pacientes lá em São Paulo para ver aqueles coágulos no pulmão, nem um anticoagulante, às vezes o médico tinha liberdade de fazer com medo da retaliação. E aí eu parei em Parauapebas, fui muito bem recebido, cheguei aqui em maio de 2020, já não estava aguentando mais ficar dentro de casa lá em Vitória, trabalhando dentro de casa preso. Não conhecia a cidade? Não conhecia, só ouvia falar por esse meu amigo aqui. E aí fiz uma viagem junto com meu primo, que meu primo ia trabalhar aqui na Vale, num programa social da Vale aqui. Ele veio para tentar a direção desse programa, que acabou não pegando. Eu fui muito bem recebido pelo município, pelas lideranças aqui políticas. Trabalhei como funcionário municipal contratado até agosto do ano passado. Trabalhei lá no HGP, trabalhei no pronto-socorro diretamente e depois trabalhei um tempo na unidade básica do Tropical, lá no acolhimento. Foi quando eu passei no concurso da UFRA. Então eu não fui embora da cidade porque eu tive notícias que iam abrir concursos aqui na minha área, né? E aí eu resolvi ficar, senão eu teria ido embora ou no final de 2020 ou no final de 2021, porque eu fiquei nessa expectativa de abrir o certame e eu fiquei aguardando. Aí quando o certame abriu em 2022, né, eu fiz a inscrição, fui lá, fiz a prova, passei. E cá estou já numa outra rotina de trabalho, né? Então eu entrei na UFRA o ano passado com a missão de erguer o curso de enfermagem junto com o meu colega e amigo professor Leonardo Vaz, médico veterinário, é o professor mais antigo aqui, inclusive. E a gente pegou assim um curso que não tinha sido estabelecido ainda, a gente estava com a missão de estabelecer ele, né? Então foram várias tratativas, várias reuniões no ano passado. E em abril desse ano, a direção ficou vaga, né, no campus aqui. E aí me deram uma oportunidade de levar a direção do campus junto com minha colega Claudete. Então hoje eu tenho a professora Claudete Rosa, né, que é a diretora, eu estou como vice-diretor, nós somos pró-tempores, então nós somos indicados pela reitora, né, a professora Edjânia, para assumir o cargo. E eu estou desde então, deixei a
função de erguer enfermagem para os outros professores que entraram no concurso. Eles também estão tocando a todo vapor, né? A estrutura, principalmente em termos de papel, né, documento do curso. E eu vim com a missão de fazer a política externa da instituição. Então, hoje, eu, além de sala de aula e extensão, porque eu não estou com minhas pesquisas, não estou trabalhando mais em pesquisa, minhas pesquisas estão paradas, né? Eu não tenho a estrutura que eu tinha lá no Espírito Santo, eu não tenho aqui de laboratório. E hoje eu estou mais em cargo da direção, resolver problemas internos e buscar o crescimento institucional, entendeu? E dentro desse crescimento institucional, a gente estava dentro da UEPA e, de repente, caiu a informação da UFRA na ser uma prepulsora de trazer o curso de medicina, né? A UEPA? Não, a UFRA, né? A gente estava na UEPA e, de repente... Isso é informação que pode ser divulgada já? Na realidade, já é um desejo há muito tempo da gestão pública municipal transformar a instituição, o município, em um município de atratismo acadêmico, né? Então, eles tentaram uma vez entrar com... Como é o nome, Nakai? Com o hospital, contratualizar o hospital. Um hospital, não, o hospital escola, como era o nome? Eles tentaram, foram a Belém. Foram a Belém contactar lá o pessoal do Mater Dei. Houve sinalização positiva e, de repente, 2 meses depois... Essa cidade ela precisa de outras matrizes econômicas. A cidade de 270 mil habitantes não é verticalizada. É uma cidade extremamente horizontal. Então, assim, nós somos uma autarquia federal. Nós temos um problema nosso a nível federal, que não é só nosso, é de todas as instituições, que é o que? Falta de recurso. Como que o MEC opera as instituições? Como que é feito esses repasses? Isso foge do meu controle, né? Mas é insuficiente. Talvez a gente tenha que repensar como que as universidades são fomentadas, né? Agora, para o município, se aqui, com a chegada da UEPA, a nossa vizinha, a gente está criando ali um ambiente, uma cidade universitária, né? Que é o desejo aqui dos governantes. Os governantes são políticos eleitos. Nós somos uma autarquia de pessoas concursadas ali, tem um regimento através de atos administrativos, do direito administrativo, etc. Se a vontade política, e a vontade política inclui dotação orçamentária... Que é outra história, né? Se houver a dotação orçamentária, eu acho que a gente tem uma matriz muito boa já de professores que moram aqui, doutores, que desenvolvem pesquisas aqui e que podem erguer, sim, o município do ponto de vista educacional, universitário. Nós temos cidades menores no país que têm um curso de medicina muito bem estruturado, inclusive, com uma matriz bem estruturada, um corpo docente, às vezes, que deixa a desejar, mas o aluno consegue ali formar no final. Nós temos um hospital que funciona, o HGP. As pessoas criticam muito. Lógico, a gente tem que buscar fazer valer os nossos impostos, né? Não estou passando pano. Mas, por exemplo, eu comparei a atenção da saúde aqui no município de Vitória, do Espírito Santo, e aqui deu de lavada no Espírito Santo, a capital do Sudeste. Um porto enorme lá, com muito mais serviços, mais doutores, com uma rede estruturada bem maior que aqui. Aqui a gente está no Nordeste, Sudeste paraense, isolado. O pessoal costuma falar que é no fim do trilho, mas na verdade não, é no início do trilho. O ferro sai daqui. Sim. Né? Mas a gente fazia tomografia de rotina, de controle, botava os pacientes para fazer os exames necessários. Não tinha esse controle, não vai fazer uma tomografia 2, não, vai fazer quantas forem necessárias. E, isso foi uma ferramenta boa, porque nosso setor fez com que muitas pessoas sobrevivessem através, mesmo em várias situações aqui que não cabe
falar, mas a gente estava trabalhando ali a todo vapor, tentando dar um suporte com recurso para isso. Mas aqui a gente tem, então, o hospital, nós temos uma rede de unidades básicas de saúde bem já estabelecidas. A gente não tem aqui uma regionalização, que é um problema do Brasil todo. O que é a regionalização? Criar as regiões de saúde. Bem, a população fica navegando, a população não entende, não estuda isso. O que deveria ser colocado lá na educação primária, pelo menos os pressupostos do SUS, uma questão de cidadania, para o indivíduo, pelo menos, saber o norte do que acontece ao seu redor. Vem paciente aqui de tudo quanto é lado, nós atendemos, eu atendia no município, não via os recursos. Então, isso gera realmente um déficit financeiro para o município, mas é que sim tem potencialidade. O assunto medicina, pessoal, eu não posso falar, porque não cabe a mim. Eu não sou responsável pelo curso de medicina nem a implementação dele. Eu faço parte do grupo de trabalho, entendeu? Então, existe um grupo de trabalho com material bem adiantado em relação a isso. Nós temos 2 processos instruídos dentro da instituição para abrir o curso de medicina. Nós já temos um NDE definido, então, assim, falta pouco, falta dotação orçamentária. Bem, nós temos já conversas no MEC, já tivemos reuniões em Brasília com as lideranças aqui municipais. Visitamos o Albert Einstein, tem um grupo de trabalho, para ver as instalações deles. E eu acho assim, o time está jogando bem. Ele não fez o gol. O último adversário fez o gol, acabou para você. Então, nós estamos aguardando acho que as definições políticas em relação a isso. E os trâmites estão ocorrendo. Só não pode uma outra instituição querer abrir aqui próximo, que vem, aí vai atrapalhar a gente em relação ao médico. Então, nós temos 10 códigos de vaga. Acho que ele está vendo, Epa, não pode ser. Abre outra coisa na área de geologia, abre de geologia, de engenharia. Nós já temos os códigos de vagas dos professores, então, assim, isso é uma coisa que a gente deslumbra e é uma universidade rural que está ampliando suas áreas de conhecimento para a área da saúde e que também é um paradigma para quem está lá há muito tempo, veio de repente curso de enfermagem na faculdade rural, mas para quê? Não, a gente tem um propósito, que é o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional. Nós vamos trabalhar em cima desse plano. Hoje eu tenho uma série de coisas ali que a gente precisava de melhorar, mas eu não tenho recurso. Falando nisso, e quanto à questão própria empresa, porque eu vou falar de novo, porque assim, eu estudei, teoricamente, o FPA e a UFRA, elas são igual o EPA e a coisa sendo colada, teoricamente. E a gente sempre teve um suporte de empresas. Quer dizer, o nosso curso sempre teve parceria, teve projetos. Aqui a gente tem, querendo ou não, uma área industrial bem desenvolvida. A gente tem a mineração bem desenvolvida, a gente tem muitas empresas prestadoras. Não há como captar a verba dentro dessas coisas para fazer extensão? Sim. Esse é o propósito da atual direção. A gente ampliar os acordos de cooperação técnica e os convênios com as empresas e também com as prefeituras. Porém, nós somos uma autarquia federal. Nós precisamos seguir o rito federal de licitação, de criação de convênios, e é moroso. Moroso ao ponto de demorar mais de um ano, às vezes, para ser criado. Então, para isso, hoje nós temos um setor da instituição, que é a ProPlad, que está trabalhando para melhorar a parte burocrática que nós temos de papel, para quando eu chegar, por exemplo, no empresário, eu consiga resumir os trâmites processuais para acelerar isso. Então, hoje, a minha função é fazer isso que você falou. Eu estou trabalhando atualmente em relação a isso. Nós temos coisas já para sair, para tirar do papel, nós estamos organizando, que vai ser muito bom para a instituição e para o município. Eu falo assim, eu preciso de verba, mas eu preciso captar essa verba. Eu preciso devolver
prestando serviço. Como que eu faço isso? Como que uma instituição federal pode fazer isso? Através de contratos fundacionais. Eu faço um contrato fundacional com uma empresa e jogo para uma fundação tomar conta desse dinheiro. Quando eu não tenho uma fundação e eu vou fazer um convênio, minha instituição, direto com a empresa, aí o caminho é mais duro. E às vezes é até impossível de ser executado. Agora, quando eu caminho fazendo um contrato fundacional da empresa com a instituição, mediante uma fundação, a gente cria um centro de custo, aí eu vou flexibilizar isso. Mas a UFRODAN não tem uma fundação para fazer isso? Nós temos as instituições parceiras. Hoje a gente está restabelecendo os nossos convênios. Então, nós estamos restabelecendo o convênio com a Prefeitura de Parauapebas. Nós estamos agora criando um primeiro convênio com a Prefeitura de Canaã. Então, nossos alunos vão estagiar hoje, já vão fazer o seu ESO, né, o estágio obrigatório lá em Canaã, sem precisar estar aqui ou sem precisar de sair da casa deles. E algumas coisas assim eu não posso colocar, né, mas esse é o caminho. Agora, tem uma outra forma que as instituições podem prestar serviço, que é um grande gargalo, que as instituições ficam de mãos amarradas e o servidor também. Primeiro, a gente não pode atuar com fim lucrativo. Segundo, eu sou servidor efetivo de dedicação exclusiva. Eu não posso prestar também serviços, a não ser que eu tenha anuência da direção. Então, são coisas burocráticas que nós estamos resolvendo internamente. É como que a gente faz? Por exemplo, qual é o grande entrave nisso? Você é um produtor rural e você quer fazer um melhoramento genético nas suas mudas de cacau. Aí você vem e procura a UFRA. Aí eu vou te levar lá num doutor especialista para isso. Ele vai falar, olha, para mim fazer esse melhoramento genético vai custar X. Aí você vai pagar a universidade por meio de uma GRU, que é uma guia de recolhimento da União. Então, essa GRU, o que acontece? A universidade vai lá, presta o serviço, o dinheiro cai na conta do MEC. Mas essa é a nossa. Eu sei. Só que o seguinte, o dinheiro cai na conta do MEC e eles demoram 1 ano, no mínimo, para repassar para a faculdade. Então, isso gera um viés muito grande. Só que o problema é ainda maior do que isso. Além do MEC aprisionar o dinheiro por 1 ano, eles deduzem na conta o que eles acham melhor. Então, por exemplo, você arrecadou R$1 milhão. Se no outro ano eles quiserem te passar só 300 mil, eles vão te passar, como já aconteceu. Né? Então, a gente não tem essa certeza desse repasse de recursos ser certo no outro ano. Então, o dinheiro fica retido a nível federal. Como que o dinheiro vem de forma regular? Quando você já tem mais de 5, 6 anos, ganhando, recolhendo aquele GRU, com aqueles valores padrão. Então, por exemplo, todo ano a sua instituição recolhe R$1 milhão por fora. Então, depois de uns 5, 6 anos, o MEC vai começar a fazer aquele repasse formal. Mas nem sempre a gente consegue atingir essas metas. Nem o privado consegue, imagine o público, né? E isso é um percalço muito grande para nós de instituições federais, instituições públicas. Por quê? Porque a gente deixa de produzir e a gente vira um filho velho que mora dentro da casa dos pais, gerando despesa. Uma despesa enorme. Eu não consigo gerar atos ali, né, que vão me gerar retorno financeiro para que eu consiga reformar meus prédios, né, gerar valor para os projetos de pesquisa e extensão. Então, o que acontece? Isso é um baita entrave para as instituições públicas. Talvez, se essa discussão chegar a nível de Brasília, isso seria muito interessante, não só para o município, mas para toda a cadeia de educação no Brasil. Na verdade, o que a gente está vendo é que, teoricamente, as instituições que deveriam gerar ciência no Brasil, elas são proibidas de gerar ciência. Não, elas não são proibidas. A gente tem uma burocracia muito grande.
veio a lei de incentivo à inovação e à tecnologia, melhorou um pouco. Nós temos alguns dispositivos que permitem os professores a prestar serviço, mas tudo dentro de um controle muito rigoroso. Aí acontece aquelas famosas pesquisas, porque o aluno que vai estar lá dentro vai estar pesquisando, né? Sim. E nem sempre o que ele está pesquisando tem uma relação direta com o que o mercado quer. Vou dar exemplo, num período que eu fazia faculdade ainda. E o meu orientador, eu espero que não sei se ainda está vivo, eu espero que ainda esteja vivo, o professor Marcondes, certo? Eu me lembro de uma banca que ele foi participar, que ele acompanhou a gente, e que a gente se focou de rir por causa do tema. Era um tema muito absurdo, muito absurdo. Era deixa eu ver se eu me lembro, assim. Era a importância do cocô do camarão para a biodiversidade do mangue. Entendi. E aí o rapaz que estava fazendo a pesquisa, o TCC, ele chegou à conclusão que não tinha importância nenhuma. Mas é um resultado. É um resultado. É um resultado. Sim. Mas houve dispensação de dinheiro público. Sim. Então ele foi bolsista, porque eu era bolsista de CAPES na época, entendeu? E ele era bolsista de CAPES. Então tinha essa situação, né? Os professores responsáveis pelo CAPES, eu tive que participar das bancas de outros. E eu me lembro de ter participado dessa banca, eu ficava pensando assim, por que eu estou tirando dinheiro com isso? Cocô do camarão. Não é. Eu entendo o motivo da pesquisa. Eu não entendo a causa. Que eu acho que, assim, se tivesse... Não estou desmerecendo a pessoa era bem competente, o trabalho dele foi muito legal. Mas, assim, parece que não tinha a gente não tem um link, relacionamento, né? Vamos dizer, das universidades com o que realmente é, vamos dar exemplo. A gente não tem um direcionamento, vamos dar exemplo da como da se UFRA, vivesse em espaço problema diferente. que a gente tem no campo hoje em dia. O pessoal do agro está com um problema, mas até esse problema chegar para vocês poderem trabalhar, para vocês poderem desenvolver, a burocracia é tão grande que o problema já mudou. Isso é uma realidade da nossa classe. A nossa classe é uma classe difícil, né? É uma classe bem difícil. E é uma classe que faz parte da elite intelectual, né, do país. É uma classe que tem força, mas é uma classe um tanto melindrosa. Então, eu acho que isso vai muito do ego, né, pessoal. Então, as universidades, elas não controlam o que o cara quer pesquisar, o que o pesquisador quer pesquisar. Mas, sim, nós temos profissionais de ponta e excelentes profissionais da pesquisa no país. Nós desenvolvemos aqui insumos, medicamentos, tecnologias da área industrial, tecnologias da área agrícola. A questão é que é pouco recurso ainda que chega na mão dessa galera. Por exemplo, eu tenho aqui um pesquisador CNPq, um pesquisador de produção, poxa, professor aqui da UFRA, mora na UFRA, aqui em Parauapebas. Né? O cara é um pesquisador CNPq, tem outros lá também. Bons professores, doutores e pesquisadores. Mas, assim, o que está vindo de verba direcionada para isso? Então, hoje a gente ouve falar muito, igual aqui no Pará, da bioeconomia, da preservação da Amazônia, mas o que de fato está saindo de dinheiro dos editais e está caindo na mão dos professores ou de quem tem expertise para isso? Nós temos, sim, mas ainda é pouco. E aí a gente tem fracionamento de despesa com N tipos de pesquisa. Aí entra em uma questão pessoal. Por exemplo, eu estou bem político aqui falando, né? Não estou querendo atacar ninguém. Sou bem ponderado, né? Mas eu vejo assim, que tem um tanto de coisa inútil, mas é inútil e política. Então, de certo modo, eu estou ali tampando o sol com a peneira, gastando dinheiro público em relação a isso e deixando alguém feliz, né? Acariciando o ego de doutores que, no final, não contribuem com nada na sociedade, a não ser, dependendo do caso, alienar o jovem que vai ser um futuro adulto. Alienar ele, às vezes, por um lado que não é produtivo.
Então, hoje, eu falo com os meus alunos assim, olha, vocês estão aqui dentro estudando numa universidade agrária. Vocês serão técnicos da área que vocês serão formados. Bem, eu estou dando aula para a graduação de enfermagem. Você vai ser um enfermeiro, você vai ter uma função técnica ali dentro do hospital. Um zootecnista, um agrônomo, ele tem uma instrumentação técnica ali das atribuições dele. Eu não estou ali para dialogar ciências políticas na minha carga horária plena de sala de aula com esses alunos, que o curso deles não é para isso. Então, deixa essas discussões para os cursos que são colocados para isso, nos espaços que são destinados para isso. Então, eu pego a universidade, transformo ela mais do que ela já está num covil de militância, eu estou deixando de formar um profissional para atuar numa determinada área, eu estou formando um militante. E isso é uma coisa até, assim, eu coloco até no risco de falar isso, porque é a verdade que a gente vive, principalmente que a gente pegou um Enem agora, que, ao meu ver, trouxe questões que deveriam ser criminalizadas por quem criou, principalmente por atacar uma série de profissionais e atacar a realidade que a gente vive. Uma coisa é a realidade, nós vivemos a realidade. A realidade é, a planta precisa de fósforo e potássio. Né? Não sei, eu sou enfermeiro, mas eu estou falando. Provavelmente é. Se eu não botar fósforo e potássio na planta, ela não vai crescer. Não adianta eu filosofar porque o camponês acha que é isso e aquilo, e o proletariado acha que é aquilo e o outro, mas a planta vai morrer. Quem vai passar fome é quem não teve acesso porque o produtor ficou lá, às vezes, né, conversando coisas ou dialogando coisas que não deveriam em cima da profissão dele. Então, quando a gente vê realmente a realidade dos grandes centros universitários das capitais, poxa, é deplorável. É um ambiente sujo, na maioria dos casos. Se eu analiso esses DCEs da vida, bem, não vou ficar entrando nesses méritos. Eu não sou juiz, nem procurador, nem promotor, mas eu acho que deveria fazer uma limpeza sim. O aluno não está ali para militar politicamente. Se ele quiser militar politicamente, que adentre no partido, vá para a Câmara, vá para os espaços destinados a isso, né? Eu não posso desviar, porque senão eu formo um mau profissional. E é a realidade que a gente tem. Pegue hoje aí a avaliação do ensino superior pelo MEC, que a gente vai ver que está deplorável, né, a condição dos cursos superiores no Brasil. Nós temos as universidades públicas carregando o peso nas costas, algumas faculdades particulares que ainda têm uma credibilidade, o restante é jogo de interesse. Né? Exatamente como você falou. Eu vou formar 500 mil administradores no Brasil se eu tenho só 5 mil vagas. Bem, a pessoa tem que entender que o mercado às vezes não absorve porque o país é subdesenvolvido. E esse é um problema. Eu não tenho uma cadeia de produção, de educação, de tecnologia, de inovação realmente que exista aqui, que vai proporcionar o desenvolvimento das cidades e agregar todo mundo ali naquele emprego que ele almejou ter dentro daquela formação. Se a gente for comparar com os países desenvolvidos, Suécia, Japão, vamos dizer assim, né, o extremo, a maioria da população tem nível superior, é o mínimo. Né? A pessoa tem acesso ao nível superior, mas ela for trabalhar naquilo que ela tem formação, a gente já não garante. A maioria do pessoal trabalha na indústria, se você for ver nessas coisas, eles trabalham em nível operacional. Sim, é muito comum o pessoal. O Japão, que ele comentou, eu posso falar porque eu moro lá. O japonês, ele não quer trabalhar na indústria, ele quer trabalhar na graduação que ele se formou. Tanto é que é por isso que o Japão importa mão de obra para trabalhar na indústria. Os DECASEG. Não para trabalhar, não para ser formando. O problema é que sem um chão de fábrica, meu amigo, não existe país. Não existe país sem a produção básica. Nós temos uma carga tributária muito grande que essa reforma tributária, nem sou técnico dessa área, mas pelo que eu entendo, pelo que eu vi nos autos,
vai gerar uma situação ruim ainda, vai normalizar a questão da burocracia dos impostos, mas a carga vai ser muito alta, os insumos industriais vão continuar altos. Então, por exemplo, eu tenho um agricultor aqui que vai dar R$ 1 milhão de reais num trator, uma escavadeira, não sei, qual vida. Então não tem condição disso. Tá, né? Só para fazer uma correção, faltou só um nitrogênio na tríplice lá. Faltou nitrogênio. Verdade, tinha ganhado. Então, assim, um outro exemplo é o Covid. Eu gosto de dar o Covid como exemplo em sala de aula. Primeiro, quando eu dou aula de saúde pública, eu trago o Covid para ilustrar inúmeras coisas. A primeira loucura que foi a forma como a mídia tratou uma mídia hoje que faz vergonha no país. Né? Porque, na verdade, eu sou trabalhador. Você é trabalhador, ela é trabalhadora. Nós pagamos impostos, independente de quem está segurando a bandeira da presidência, nós queremos os nossos serviços, queremos que os nossos impostos sejam bem empregados. E hoje a gente vive uma briga política no país que está separando as famílias, não está trazendo, não está agregando em nada, a não ser a violência, a não ser a falta de respeito e o descaso. E por isso que alguns temas eu não entro mais, porque tem pessoas que são coniventes com isso. Tem pessoas que é conivente com a corrupção, que é conivente ou não tem o conhecimento, mas é conivente. Então, nós temos um país que as pessoas são corruptas. Eu não sou Jesus. Então, não vou ficar adentrando nesses assuntos mais. O que é que eu faço como profissional? Bem, eu trabalho com educação. Então, meu foco hoje é educação e gestão. Se o país caminhar, né, no macro, para o pior daqui a alguns anos, bem, eu estou tentando fazer minha parte aqui, pelo menos com meus alunos. Então, por exemplo, o Covid é um grande exemplo de várias coisas. Por exemplo, da capacidade técnica do Brasil. Nós temos uma rede de frios de distribuir vacinas até em regiões ribeirinhas. A gente conseguiu vacinar a população toda a tempo, né? E isso foi muito interessante, porque é uma força de guerra que nós levantamos aqui, as entidades, os representantes, né? Fizeram uma mobilização de guerra para vacinar a galera como foi vacinada. Agora, ao mesmo tempo, se eu não tivesse um pesquisador lá no Butantan desenvolvendo pesquisa, né? Lá na Fiocruz desenvolvendo essas vacinas, ou pelo menos uma estrutura de tecnologia para produzir elas aqui. Né? Por exemplo, eu vou construir uma casa, o pedreiro constrói e ela deixa vazamento, não sai água no chuveiro direito. Então, eu acho que esses exemplos a gente tem que trazer para o jovem que está estudando, para que ele tenha o entendimento que ele está ali para estudar, nada mais além do que estudar. Tudo bem, porque ele vai precisar devolver isso depois para a sociedade, principalmente o aluno de federal. O aluno de federal ele estuda de graça. Ele não está ali para... Bem, se você é das ciências sociais, você pode filosofar, né, sobre os vários pensadores aí que passaram nesse mundo. Agora, não, eu sou um aluno de engenharia. Estou ali filosofando da sociedade para quê? Né? Tudo bem, eu tenho uma disciplina ali que eu preciso saber um pouco da antropologia, um pouco da sociologia, mas lá na frente ele vai trabalhar com isso? Não, né? Não é o carro-chefe, né? Exatamente. Então, a gente tem que buscar sempre uma construção de conhecimento focada naquilo que o cara vai fazer, no que o jovem vai fazer depois de formado. Eu vejo aqui no Brasil um problema grande, o pessoal esquece que a universidade pública não é de graça, ela é mantida com imposto. Então, sim, eu pago, nossa amiga paga, você está pagando. Então, o aluno esquece disso. Se está sendo pago imposto para você, meu amigo, você deveria dar um retorno para a sociedade. É o mínimo, né, que a gente espera desse profissional que está sendo formado com nossos impostos. E hoje a gente tem uma população que está igual um paciente em estado terminal, eu vejo. Eu observo que eu participei muito intensamente dos movimentos estudantis no Espírito Santo, do movimento Passe Livre também, até o movimento acabar ali naquelas grandes manifestações de 2011, pouco antes do impeachment da Dilma, né? Então, bem, o gigante acordou e voltou a dormir, né? E quem que acordou o gigante, né? Quem foi, né? Então, eu participava
dos movimentos estudantis no Espírito Santo, com meus colegas, a gente ia para a rua, parava trânsito, aquela coisa toda, abria a porta de ônibus para as pessoas entrarem, pagar passagem, e as pessoas xingavam a gente. Hoje eu tenho a noção, poxa, realmente, né? Mas as pessoas, elas estavam tão decepcionadas com tudo, aquelas notícias de corrupção diariamente, todo dia um escândalo de corrupção e nada acontece, você sendo assaltado, você pagando caro nas coisas. Eu lembro quando chegou os carros chineses aqui, que um dos carros era vendido a 12 mil reais, enquanto um Celta era 20 mil. Né? Aí logo depois mudaram lá a canetada para o imposto e o carro foi para 20 e poucos mil também. Será que você está pensando no pobre realmente que trabalha para ter acesso? Então, assim, a gente vive hoje uma turbulência que as pessoas, elas brigam entre elas, mas elas não vão para o embate onde que deve ser. Por exemplo, a população não sabe, mas é o Conselho de Saúde que delibera as políticas de saúde do município, do estado e da nação. Mas ele vai lá na unidade básica arrumar confusão, com o enfermeiro principalmente, ou com o médico, né, com a equipe. Mas ele procurou a Secretaria de Saúde? Ele tem essa ideia? Ou ele tinha esse conhecimento? Não. Ele conhece o fluxo? Não. Então, assim, nós temos uma situação de mazela, a gente não pode deixar de falar, que a maior parte da população brasileira é mazelada, vive em situação de mazela. Com pouco conhecimento, não vive a mercê. E, ao mesmo tempo, ninguém se mobiliza para nada. A gente não tem uma mobilização em relação a alguns assuntos. Hoje a gente vive até um cerco em relação a isso. Por exemplo, sua entidade lá, a sua classe, vou botar a enfermagem. Enfermeiro está aí brigando pelo teto há anos, foi tido como herói, é o piso, né? Desculpa. Foi colocado como herói e bem, né? A gente tem o Supremo aí enrolando e outras autoridades públicas em liberar o nosso piso, né? O piso, na verdade, de vocês, eu já recebo de outra fonte, né? E a enfermagem não pode parar. É um serviço essencial. Então, se eu mobilizar a classe, como que o Estado vai voltar contra o cidadão? Né? Ultimamente, como que o Estado tem voltado contra o cidadão? Será que esse Estado tão democrático, né, ele se volta para o cidadão tratando ele bem, acolhendo o cidadão, ou na base da pancada? Né? Então, eu vejo hoje com muita insegurança que a gente vive assim em relação à sociedade. Não deixo também de colocar minhas opiniões. De vez em quando me sobra o tempo, eu publico uma coisa ou outra que eu sou muito contra mesmo, ainda não me calaram. Eu não tenho assim, não sou uma pessoa conhecida abertamente, publicamente, para estar gerando impacto com o que eu falo, então por isso que acho que a PF não foi atrás de mim pelas minhas publicações. O que é impressionante é ver o discurso. Vou dar um exemplo. Uma coisa que aconteceu essa semana que eu achei abominável, tá até falando que de repente vai ver, estamos vendo para marcar, que é a questão dos cartões de crédito. Não sei se você soube. Eu tava até discutindo com os alunos, né? Tava dando aula. Aí eu mostrei a notícia e perguntei para eles: vocês acham isso bom? Aí tava lá, vai ser limitado o juro do cartão de crédito. Uhum. Então, o máximo que você vai poder pagar de juros é tanto. Aí eu perguntei se eles falam em sala de aula. Pessoas com mais de entre 18 e 27 anos. Aí os que têm conhecimento superficial... Não, 100% deles levantaram a mão dizendo que era bom. Claro. Aí eu virei para eles e disse... Vocês já deram não, tchau? Eu baixei a cabeça e disse... Por quê, professor? Eu falei, presta atenção, meu amigo. Eu vou explicar uma coisa bem simples, chama-se economia. Se a empresa cobra juros baixo, ela cobra juros baixos, o juro do cartão de crédito é bem alto. Sim. Ela cobra o juros de cartão de crédito alto por algum motivo. Claro. Ninguém cobra. Porque se você cobrar um juros mais baixo, mais gente vai ter acesso, mais gente vai usar, mais lucro ela vai ter. Essa é a lógica básica de mercado. Mas se está sendo cobrado alto, é um motivo bem simples. E o motivo chama-se inadimplência. Inadimplência quer dizer que a maioria das pessoas que pegam o cartão de crédito pagam, mas uma parte dessas pessoas não pagam o cartão de crédito. Sim. Aí foi a primeira coisa que eu perguntei: quantos de vocês estão no SPC?
qual é a surpresa? 30% da turma estava no SPC. E jovens. Jovens. Então os caras já tinham dado, já deu um calote no cartão de crédito. Agora presta atenção. Foi dado o cartão de crédito para vocês entrarem no SPC e Serasa. Por quê? Porque a dívida é diluída entre os outros clientes. Então esse juros alto, ele é proporcional ao quê? À dívida. O que acontece quando eu limito o quanto a empresa vai cobrar? Eu estou entrando no mercado, estou travando o mercado. Sim. Vai acontecer o quê? A prestadora do cartão de crédito vai dizer assim: Não vai querer. não vou dar. É. Não vou dar cartão de crédito, principalmente para as pessoas que têm salários mais baixos. Vai bater no pobre. Quem tiver salário mais alto, ela diz, pô, eu posso processar o cara a partir de um valor lá, eu consigo Sim. entrar na justiça. Mas para valores baixos, ninguém entra na justiça. Então, sabe aquele cartão de crédito que você tem de R$400 no Nubank? Acabou, né? A facilitação de crédito no Brasil veio principalmente com o primeiro ano, né, do governo Lula, né, naquele primeiro governo Lula. Facilitou muito realmente a vida do brasileiro e mais ainda dos empresários, né? É interessante essa colocação sua e é por isso que eu já vejo assim com um receio que vai acontecer de agora para frente. Nós temos uma política muito suja no país já de muitos anos, então vai votar um importante no Congresso, um dia anterior é liberado um dinheiro de orçamento secreto, né? Igual está acontecendo agora, acontece desde a época do Fernando. Mudaram o nome, né? Não. Eu vou... Posso ter cancelado por causa disso. Eu acredito... Oh, meu Deus. 300 seguidores. Vai ser cancelado. Eu acredito que a pior merda que aconteceu foi retirar o orçamento secreto. O orçamento secreto fazia bem no Brasil. O pessoal que não entende, o orçamento secreto era a Câmara decidia os projetos, a Câmara preparava os projetos, a Câmara mandava e o presidente não sabia de quem veio. É por isso que era secreto. O orçamento era secreto, não importava quem mandou, só chegava para ser decidido. Quando cancelaram isso, hoje o presidente consegue ver para quem vai o dinheiro. Então ele diz assim, para ti não, vai para ti. Esse dinheiro, ele é um dinheiro que a gente não consegue ver o lastro dele, o rastro. Não. Independente, por exemplo, até como era feito, instruído no governo anterior, mesmo assim a gente não consegue ver esse rastro final. É o que a gente fala muitas vezes, que a gente tem muitas políticas no papel, mas na prática a gente não consegue mensurar aquilo, né, de retorno para a população. Então, hoje, eu acredito assim, que a gente tem que ter um pouco de respaldo e ficar atento no que está acontecendo, né? Em termos de segurança pública e até de segurança jurídica, que está sendo ferida aí aos trancos e barrancos em vários segurança jurídica aqui no país. cidadãos. Olha, nós 300 seguidores. Vai cancelar tudo. Vamos ser cancelados. Ai, meu Deus. Ai, Fernando Castelo. Era exatamente isso quando tu chegaste. Nós estávamos preparando alguns cortes para a gente fazer o Papo Anônimo. E, justamente, são temas aos quais nós estamos nos apropriando, porque não existe somente uma fonte para pesquisa. A gente estava mergulhando, né? Estudando exatamente para não falar besteira. Para não falar besteira, porque, por exemplo, a gente hoje sabe que tudo que você fala dentro da internet, ela é para sempre e ela se torna a verdade de muitos. Então, Sim. A gente não quer contribuir para verdades factoides, que é verdade para a gente e é mentira para N situações no bojo da lei. Tá entendendo? É por isso que eu sou tecnocrata. Então, assim, quanto que é 2 mais 2? É 4, acabou. Sim. Eu acho que assim, você tem um técnico de futebol lá, se o time tá ruim, troca o técnico, troca os jogadores. Mas se a gente tem várias políticas públicas, são horrorosas, e eu insisto naquilo, e eu fico criando ali inverdades, crio uma cortina de fumaça, bem, aí a gente realmente vai ter gente com N índoles, tanto para um lado quanto para o outro, mas no final, nós que pagamos impostos, estamos trabalhando, a população em geral, até quem é o militante, está comendo lavagem.
Não sabe, né? Porque a realidade é essa. Bem, eu tô aqui, tô com a bandeira aqui do fulano ou ciclano, qualquer um deles, né? Tô defendendo com os dentes, tô brigando com meus parentes, com meu tio, com minha mãe, com minha irmã, mas no final eu tô comendo uma baita de uma lavagem cara, que é chamado Brasil, que tem um índice de crescimento ridículo já há muitos anos, que não chega nem 1%. Nós conseguimos alcançar a média de 3% de crescimento no ano passado, mas isso já vai declinar, principalmente com as medidas que estão sendo tomadas. E aí como que a gente vê uma população crescendo e melhorando, e o índice de desenvolvimento humano também melhorando nessa nação, né? A gente não consegue ver. Então, por exemplo, nós estudamos na área da saúde os determinantes sociais da saúde. Quais são os elementos ali que vão influenciar na relação saúde e doença do indivíduo? Então, primeiro é o hereditário. É o sexo, suas condições hereditárias e sua idade. Ali é a causa base. Depois nós temos os intermediários e os macrodeterminantes. Então nós temos assim, moradia, renda, emprego, lazer, acesso à água e à rede de esgoto. E a gente tem assim, o ano passado foi gasto 6 bilhões de reais durante a campanha, e em 7 anos não foi gastado isso em saneamento básico. Na verdade, não gastou nem 1 bilhão em saneamento. Então assim, o que a população faz? Como que o brasileiro reage a isso? Qual é a cultura que o brasileiro foi doutrinado? Não foi para essa cultura aqui. Pode ter certeza que, às vezes, isso daqui, para assistir, 2 para entender. E outros programas como esse também, com a minoria da minoria. Então a gente tem uma grande população extremamente vulnerável, mazelada, e vai continuar na mazela e na vulnerabilidade. Inclusive, são termos que a gente... É até pejorativo, que a gente não pode usar, dependendo da pessoa se sente ofendida, mas é vulnerável, né? Enquanto isso, o país não caminha. A gente vai estar sempre à margem do desenvolvimento, porque a política aqui é muito mais forte do que a ciência realmente fala. Então, a gente passou 4 anos aí ouvindo negacionista, governo negacionista, não sei o quê. Realmente, governo que falou muita bobagem, fez muita bobagem, desagradou muita gente, né? Mas, ao mesmo tempo, hoje a gente tem as mesmas bobagens sendo faladas, até pior, né? Condutas políticas que já se mostraram que são catastróficas, populistas, entendeu? Que não se sustentam, mas quem vai sustentar é a gente. E aí como que o aluno vai sair formado querendo um emprego? Né? Bem, tem que ser amigo de um vereador aqui, parar o pé. Se for um amigo de uma liderança, tá com o emprego garantido. Não só aqui, mas a nível Brasil, né? Acontece muito, né? Então é a forma, às vezes, de ser empregado. Agora, se eu depender realmente de um status de crescimento industrial, tecnológico, para que eu empregue essas pessoas com maior nível de escolaridade, aí a gente se esbarra no problema Brasil. A região norte ainda é uma região... Hoje é a região que está no boom do crescimento no país, né? Isso já passou lá no sul e no sudeste. Inclusive o sul é totalmente atrofiado em relação ao crescimento, né? O sudeste já foi o que tinha que dar. O nordeste passou pela onda lá de crescimento, ainda está. E hoje nós temos a região norte, que é o foco. Agora, como que a população local vai cobrar, ou como os nossos líderes, né, vão tratar isso para a melhoria das condições da população, saúde, educação e segurança, a gente não sabe. Quando a gente analisa, né, a gente ainda tem os mesmos problemas que o Renato Russo cantava nas suas músicas, né, na década de 80, em relação aos deveres do Estado para com nós, cidadãos, né? Tranquilo? Tá vendo? Pesado. Tá vendo? Os meus convidados são pobres. Virei convidado Eu agora. fico assim. Vamos fechar? João, quero agradecer, tá? Eu queria aqui que você lançasse
uma mensagem para os nossos ouvintes, tá? E aqui e ali a gente abre para empresários, para funcionário público e você, como gestor, também falar alguma coisa sobre a agenda institucional que você trabalha, né? Sobre o Enem, sobre novos cursos, ou sobre uma jornada científica, ou assim, ou em parcerias e assim. Eu acho que pelo o andar da carruagem. A gente foi muito pro lado político, né? Sim. Mas hoje a gente tem um mercado extremamente versátil e um mundo realmente globalizado. Porque quando a gente ouvia falar isso no final da década de 90, início dos anos 2000, da globalização, hoje é globalizado. Então, por exemplo, eu estava ouvindo um rapaz aí numa entrevista, eu esqueci o nome dele, ele falando que o mundo não conhecia a picanha no Brasil, porque é um corte especial que o brasileiro que faz aqui. Aí, nos últimos 5 anos aí, que pela globalização, então eles entenderam o que é, chegou, né? Então hoje lá nos Estados Unidos, na Europa, você encontra, você consegue encontrar picanha. A picanha. Então, bem, toda a história, se a gente for pegar de alguém que desenvolveu algo, ou alguém que trouxe uma inovação, ou que superou até a própria realidade, foi alguém que lutou muito ou pensou fora da caixinha. Se você está pensando muito dentro da caixinha, depois não reclame lá na frente de estar ali do lado fazendo parte de um rebanho. Né? Então, assim, eu tenho uma tia que ela é arquiteta de uma das maiores empresas lá do Espírito Santo, ela é arquiteta-chefe, e ela me falou algo quando eu era bem novo, assim. Bem, se você, João, pega R$1.000 aqui e a pessoa não tem o que comer, o que ela vai fazer? Ela vai comprar o que comer. Se ela não tem o que comer, mas ela não tem uma roupa. Então a gente trabalha muito pelas nossas necessidades. Momentâneas. E o que a gente não pode fazer é ficar reclamando. Por quê? Primeira coisa, se o trabalho fosse bom, isso é uma frase minha, Deus não tinha colocado como castigo. E inclusive hoje eu reuni com uma equipe de vigilantes. Hoje com minha equipe de segurança, a gente está fazendo nosso diagnóstico situacional. E eu falei, meninos, a gente tem problema na nossa vida. E se trabalhar fosse bom mesmo, Deus não tinha botado como castigo, está lá na Bíblia. Então vamos vir trabalhar sendo resolutivos. Então hoje o grande gargalo que nós temos nas instituições, nas empresas em geral, são pessoas que são pouco resolutivas. Elas trazem o problema, mas não trazem a solução. E eu trabalho desde muito novo, lido com gente de tudo quanto é tipo. Trabalhei no comércio, tenho uma habilidade muito boa com a parte empresarial. Sou um investidor também. Por isso que eu acompanho um pouco o negócio de mercado. Eu investo já há um tempo bom na bolsa, né, de valores. Também investi em criptomoeda durante um tempo, hoje eu não tenho mais, estou de olho. Vendeu os bitcoins? Bitcoin tinha um pouco, tinha outras, né, que eram as altcoins, mas hoje eu tô fora, estou observando como é que vai ficar essa maré mundial, né. Então, assim, a gente tem que se buscar sempre ser prospectivo, diminuir ruídos, comunicação direta sem ruído, ser o mais honesto possível, né, e parar de reclamar. Nós temos uma juventude que reclama muito, que não enfrentou o que os nossos pais enfrentaram, tudo bem, e que se embolam, às vezes, e deixam de explorar suas potencialidades por causa disso. Né? Então, a gente trabalhar sendo prospectivo, trabalhando dentro da legalidade, da honestidade, né? Por mais que você forme, às vezes você não vai achar o seu emprego no primeiro momento, mas a briga, ela é diária e ela é contínua. A gente não pode se enfraquecer, né, ou diminuir a nossa aptidão perante as nossas dificuldades. Não, tá a pedra ali, eu vou chutar ela e vou pular e vamos embora para cima. Se eu não tivesse coragem, eu não tinha assumido a turma de medicina que me delegaram em 2014. Eu tive muita coragem. Eu fui dar aula para a turma e isso me abriu portas em instituições particulares,
Eu dei aula em pós-graduações por causa disso. Eu fui convidado a dar aula em outros estados, dei aula em programas de pós-graduação fora do meu estado. Tudo por causa de uma escolha que eu fiz. Uma escolha de quê? Ter coragem. Né? Eu não vou ficar reclamando ali das minhas situações, não. Eu vou trabalhar. Né? Vamos para frente, vamos trabalhar, vamos ser produtivos, vamos buscar uma menor quantidade de ruídos na nossa comunicação. Não vamos misturar assuntos no lugar de trabalho, assuntos que não são pertinentes ao trabalho. Colega de trabalho não é amigo, então a gente vê ainda muitos problemas nas instituições, porque as pessoas misturam ainda demais as coisas. Uma coisa que eu percebi aqui em Parauapebas, que ainda falta muito essa lapidação, de forma geral, nos comércios aqui. Talvez funcionário Vale, ou funcionário de outras multinacionais, de grandes empresas, eles são lapidados ali no processo de trabalho, no processo que eles vão adentrar ali na empresa, mas não é a grande realidade até do Brasil. Em termos de UFRA, nós estamos trabalhando para desenvolver a instituição. Então são várias frentes de trabalho. Nós queremos instaurar sim aqui um polo universitário que traga recursos federais, mais recursos municipais. A chegada da UEPA foi muito boa, muito pertinente para o município. Existe um programa chamado Programa Forma Pará, que eu vejo que é um baita programa, um exemplo de programa social. E eu, como uma pessoa que eu vim de baixo, eu defendo as pessoas que são mais vulneráveis. Eu tenho que defender aquele rapaz que quer estudar, não tem acesso. Ele precisa estar no município ali para estudar. Preciso defender um transporte público mais viável para esse estudante ter acesso à educação. Preciso defender o SUS, né? Sou um profissional da saúde. Então a gente está nessa dialética de desenvolver e trazer esses recursos para a instituição. A UFRA hoje conta com o curso de Engenharia Florestal, o curso de Engenharia de Produção, o curso de Zootecnia, o curso de Agronomia, o curso de Enfermagem. E nós temos o curso de Medicina Veterinária rodando pelo Forma Pará. E estamos ansiosos, quem sabe, né, a gente consiga realmente implementar o curso de Medicina, que vai realmente exigir algumas mudanças aqui em termos de estrutura da nossa instituição e também a nível municipal. A UFRA está vindo com uma ferramenta, provavelmente a gente vai lançar para o ano que vem vagas exclusivas para indígenas e quilombolas. Eu acho que isso já é trabalhado a nível Belém, mas nós estamos a 900 quilômetros de Belém, aproximadamente. Nós temos que pensar na nossa realidade aqui. Então, hoje, eu não sou parauapebense, nem filho de Parauapebas, como as pessoas aqui costumam falar. Mas eu sou um filho adotado. Eu sou um filho adotivo de Parauapebas. Então a gente tem que defender esse lugar aqui. Né? E hoje eu sou um defensor do crescimento institucional aqui da nossa instituição na região. Estou buscando isso com a nossa direção, né? Para que os munícipes tenham acesso que há de melhor dentro do próprio município. Então, por exemplo, eu no programa Forma Pará, eu fui numa cidade chamada Magalhães Barata, que ela está ali bem próximo a Belém, mas aí ela é interiorzinho. Então tem gente ali que não tem condição, às vezes, nem de se alimentar, mas queria fazer um curso superior. Eu tenho um aluno na turma lá que você percebe pela a capacidade dele intelectual, poxa, é acima da média. Aí ele estava falando, não, professor, eu queria muito fazer engenharia da informação, alguma coisa assim do tipo, mas aqui não tem, não consigo ir para fora e tal. Aí eu estou fazendo enfermagem aqui, mas estou gostando, mas assim, eu fico meio perdido, né? E aí eu me coloquei na situação desse jovem, porque meu pai foi um mestre de obra, meu pai era um mestre de obra, minha mãe era uma agente comunitária de saúde. Então, eu vim de uma família que meu avô era mestre de obra, minha avó paterna, né, trabalhava na UFES lá, de merendeira, na parte de serviço lá, né. Então, bem, mas ao mesmo tempo na minha família tem médicos, tem arquitetos, tem uma diversidade,
Um irmão foi trabalhando para manter o outro ali estudando. Então a família se desenvolveu, né, a custas de muito sacrifício também dos meus tios. Então tive muitos bons exemplos. E quando eu parti para a minha luta, que eu falei, não, quero estudar, eu deixei o esporte de lado, como eu falei, né? Eu era competidor, competia. E quando eu falei, não, eu quero estudar, eu tenho que estudar, eu tenho que manter, né, o que eu quero com qualidade de vida para mim, eu fui enfrentar o leão. E eu sei o quanto difícil é você enfrentar o leão, e eu tive oportunidade numa capital para isso. E eu sei que no país nós temos pessoas em situações vulneráveis que não têm condição, né? E aí é essa pessoa que a gente tem que atingir. A universidade pública, ela tem que chegar nessas pessoas também. Entra uma outra discussão do elitismo das universidades públicas, e sim, são elitistas, sim. Se a gente for pegar a USP, o FRJ, UFES, o FMG, procura os cursos de medicina, engenharia, direito, quem que estuda, né, qual o patrimônio deles financeiro, quem são os pais, quem está por trás, qual escola estudou no nível médio. Como que eu pego um filho de um pedreiro, de um agricultor, que estudou numa escola pública a vida inteira, mal teve educação, para concorrer medicina na USP? Um milhão passa. Mas esse é um herói, o Superman que está ali, o Homem-Aranha, né? Então, eu acho que tem que ter uma reflexão da população cobrar os governantes para que hajam mudanças significativas. Enquanto a população não vem, não faz, a gente vai surfando a onda que chega para a gente, né? Mas, ao mesmo tempo, hoje aqui na UFRA, nós estamos mantendo, por exemplo, o curso de enfermagem na noite. Por que o curso de enfermagem na UFRA é o único das universidades federais que é noturno? Porque eu tenho que dar oportunidade e acesso para as pessoas mais vulneráveis, né? Na minha turma, de 30 e poucos alunos, 90% vieram de fora. São pouquíssimos aqui do PEBA. Mas também são pessoas que vieram com muitas dificuldades, estão aqui enfrentando dificuldades para estudar, como eu enfrentei na minha época para estudar. E a ferramenta de transformação social realmente no país, ela vai ocorrer se a educação for levada em todos os cantos e oportunizar o mais flagelado, o mais humilde, de ter acesso, sim, ao nível superior. Um nível superior que eu vou formar um profissional, não um militante. Tudo bem, pessoal? Nossa, perfeito, perfeito. E, assim, calendário, que você pode nos dizer com data já pré-definida, ou eventos? Nós estamos encerrando, né? Nós encerramos o calendário agora acadêmico. Por causa do Covid, nós estamos ainda adequando, né, o nosso calendário acadêmico. E aí a gente agora, na última semana de novembro, inicia um outro semestre, inicia o 2023/2. A gente encerrou agora o 2023/1. Tem muitas universidades ainda atrasadas por causa do Covid. Sim. Aí a gente pretende o ano que vem normalizar. Então, assim, a gente está trabalhando dobrado, a equipe está sobrecarregada. Tem muitas coisas interessantes que a gente poderia debater aqui em relação a essa parte de pesquisa, ensino, extensão, essa parte de desenvolvimento das universidades. Mas calma, tu vai ser usufruído em outros momentos. Tu pensa que tu vai escapar da gente? Tu pensa que tu vai escapar da gente? Tu vai vir pro Papo Anônimo. E... Igual aquela meme. Vai não. Aí a gente começa, então, 2023/2, agora no final de novembro, toca até próximo Natal, a gente para 2 semanas, né, e retoma. E como eu não tirei férias esse ano, por causa da direção, eu já estou aqui um pouco em contagem regressiva, para ver minha família, meus sobrinhos, né, eu sou muito apegado à minha família. A sua mãe tá lá? Minha mãe tá em Vitória. Agora ela tá em Minas, na verdade, né, ela aposentou, ela fica rodando. Passou alguns meses aqui comigo, porque foi eu muito vi bom. fotinhos de vocês dois, Aí, acho que mês passado, mês retrasado, por aí. Foi retrasado, mês passado ela foi embora. E é isso, pessoal, estou muito feliz de ter contribuído com vocês nesse espaço, né, que a gente pode conversar abertamente.
A gente acredita que não ofendeu ninguém aqui. Só ampliou pensamentos, né? Eu acredito que aqui a gente saia com ampliação de pensamento, realmente, e saia conhecendo realmente quem é o João, né? Quem mais é o ou doutor menos. Coutinho. Ele não falou sobre a vida dele na área de esporte atual, né? Que a gente poderia falar que ele é um exímio atleta no jiu-jitsu, né? No tatame, né? Sim. Então, ainda não falou, né? Mas vai ter. Um segundo tempo, né? Vai ter. Novamente, agradeço a todo mundo pela estarem conosco, né? Eu já passo a merchan para o meu amigo aqui, para ele reforçar a mente de vocês, né? No Triplo C. Vamos fazer o Triplo C. Curte, comenta e compartilha. Segue. Manda pro seu amigo, manda pro seu inimigo, manda pro sua peguete, manda pra todo mundo. Entendeu? Eu costumo dizer que aqui é legal para você mandar até para as pessoas que você não gosta. Diga, tem um pouco de cultura, bota um pouquinho de cultura na mente dessas pessoas. E acompanhe a gente, certo? Estamos agora mandando alguns cortes, então a gente está tentando os shotzinhos, né? Estamos saindo bem legal. Acompanhe o nosso shot, já que a gente sabe que a geração atual tem um problema grande com ansiedade. Então tem a gente está 5 quebrando. minutos. Um minuto. 60 segundos só para você degustar. Assiste, gostou, vai assistir o programa. A gente vai estar lançando todos os nossos programas em shotzinhos de 1 minuto, que é para dar o gosto para essa geração que é uma geração muito rápida, imediatista, né? Para a geração do quando a gente trabalha com uma pessoa hiperativa, eu sou um pouco hiperativo, né? Ansioso. É uma capacidade muito grande que essa geração tem, né? Ela só não pode se perder. Então, a pessoa acarreta muitas informações desde novo, um celular na mão. Então, é necessário potencializar essa galera, né? Porque, na verdade, é uma geração que vem com uma maior carga de várias coisas do que a nossa, né? Mas precisa sempre de um bom direcionamento, porque senão vira, né? Não consegue construir nada. João, só para terminar, tá? O que eu tô achando? Oi? Já terminou. Já terminou há bom tempo. Só para terminar. Gente, assim, eu agora retornei para a universidade, né? Graças a Deus. E não dizendo que as minhas experiências no Senai não foram quase 12 anos, mas andragogia já passou, agora eu estou aprendendo a lidar com o jovem. E, infelizmente, o que eu vejo é justamente, eles ainda estão imaturos, como eu também estava, com 17, 18 anos, mas as inseguranças deles, em vez de estar indo para terapia de modo global, está indo para medicamentosa, está indo para os tarjas pretas. Aqui e ali no corredor, uma aluna abre a caixa de Pandora e diz: professora, eu tomo isso, e não é somente uma medicação para insônia, são N medicações, e assim, eu fico muito penalizada como é que, de repente, essa pessoa irá se comportar no futuro quando a sobrecarga desse remédio controlado vir impactar sobre as funções realmente neurológicas no processo de envelhecimento. Até nas relações sociais, né? E acho que isso pode ser um tema para vocês trazerem outro convidado para falar. Esse é um baita problema, na verdade. Eu, como um profissional da educação, sei disso, enfrento isso, como eu falei, agora pós-pandemia, né? Parece que o negócio piorou, né? Então, é realmente algo relevante que o jovem enfrente a maré que tem que enfrentar, sabendo que a vida tem vários percalços mesmo, não é um mar de rosas, não. Entendeu?
Então tá. A gente pode fechar? Vamos fechar? Pela trilionésima. Nós começa de novo, vamos começar aí. Você falou, já começou a coçar a língua. Aí. Só a gente fala pouco. A gente vai aproveitar este mocinho, não por papo de um anônimo, haja visto que hoje ele já teve a oportunidade de nos engrandecer com o seu conhecimento, mas a gente vai fazer a rodada do anônimo, um papo de boteco do anônimo aqui, mas que ele só beba água, tá, gente? Só a minha. Só a minha. Male um cafezinho, eu tô falando pelo que eu vi dele, né? Aí, male um cafezinho, né? E a gente vai trazer para discussões ampliadas, tá? Bacana novamente, demais. Agradeço e vamos lá. Para você, forte abraço, Deus te abençoe e guarde, sempre te livre de tudo que for aquilo inapropriado. E beijão, beijo do gordo. Ah, não, gordo. Tchau, gente. Tchau. You and I, we are so random. You bring the darkness to the light, split the atom. I ignore the fact that this will never last. Your words come out so soothing that I forget that this thing is confusing. Having such a blast, but don't ask where my head is at. Cause I'm cruising through the rush of us. I don't care about love, just need your touch. Want you to be my vice. I'm all about your vibe. Me and you got that good, yeah, but I'm running like I'm lost in the woods, yeah. I don't really care, cause I just like it here. Me and you can't get enough, no, you know, acted, but I know this is a bluff, though. Having such a blast, but don't ask where my head is at. Cause I'm cruising through the rush of us. I don't care about love, just need your touch.